Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, hoje à frente do quadro Casos de Polícia e com um parceiro que vocês já conhecem muito bem, Dr. Alexandre Zakir, que hoje é advogado, mas já foi delegado de polícia, e hoje nós vamos trazer para vocês mais detalhes da operação da Polícia Civil, que ficou conhecida como a Operação O Herdeiro, justamente pelo fato da polícia chegar em um rapaz, chegar em um criminoso que era filho de um outro criminoso. Então, a operação foi batizada de O Herdeiro justamente por isso. E o nome do rapaz que foi preso, de apenas 28 anos, é Gabriel Donadon. E o pai dele era conhecido como Gordão, já está preso em setembro de 2022, e o Gabriel, o filho, foi preso agora no dia 23 de outubro deste ano. Ambos estão aí envolvidos com homicídio, tráfico de drogas, tráfico internacional de drogas, inclusive, e hoje aqui com o Zakir, nós vamos trazer mais detalhes de como funciona uma operação policial, por que uma operação policial ela é desencadeada, quais são as dificuldades que a polícia tem para chegar nesses grandes nomes das facções criminosas, do tráfico de drogas ou de qualquer outro crime, certo? Mas como de costume, antes de começar a conversar com o Dr. Zakir, eu vou fazer uma audiodescrição do que acontece aqui e agora. Eu sou o Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, tenho cabelo curto preto, pele branca, barba, estou vestindo uma camisa polo preta, uma calça jeans azul e um sapato social preto. Estou sentado em uma cadeira também na cor preta. No centro do nosso estúdio, uma mesinha com duas canecas, um celular e um óculos. Nosso convidado, o Dr. Alexandre Zakir, tem cabelo curto grisalho, pele branca, não usa barba, está vestindo uma camisa social branca, uma calça jeans azul e um sapato social preto e também está sentado em uma cadeira na cor preta. Atrás de nós, dois holofotes e uma grande televisão, a qual ficam passando as imagens do quadro Casos de Polícia, e o nosso bate-papo, a nossa entrevista acontece no estúdio do canal Operação Policial. Dr. Zakir, é um prazer te receber aqui mais uma vez, é muito bom quando a gente conversa com alguém que já esteve na linha de frente, né? A gente está falando nos bastidores agora há pouco de um outro caso, e você trouxe pra gente que já esteve aí em mais de 800 casos envolvendo homicídio com famílias, enfim, então é muito bom quando a gente pode conversar com alguém que já esteve na linha de frente das operações policiais, e nesse caso nós temos uma operação de sucesso da polícia, porque a polícia consegue chegar até aquele criminoso e capturar esse criminoso que já era procurado pela justiça, né? E pra gente começar aqui, Zakir, eu quero que você explique pra gente quando que se desencadeia uma operação policial, uma operação da Polícia Civil. Por que é feito isso? Como funciona essa estrutura? Seja muito bem-vindo, meu amigo. Antes de mais nada, obrigado, Léo, obrigado pela oportunidade mais uma vez de a gente bater um papo aqui, trazer a reflexão, algumas situações que acontecem no mundo policial, no mundo dessa profissão que eu tanto aprendi a gostar, aprendi a amar. Léo, uma operação policial ela acaba sendo fruto de uma série de atividades que são decorrentes de um inquérito policial. Você, no curso de um inquérito policial, você precisa fazer várias diligências, você precisa angariar provas que cercam aquele comportamento que está sendo investigado. Para instaurar um inquérito policial, você tem que ter prova de um crime e indícios de uma autoria. E isso é uma condição para a instauração do inquérito. Isso é previsto por lei. A partir do momento que o delegado, a autoridade policial, ela instaura esse inquérito policial, os atos decorrentes são atos de investigação próprios para buscar a prova dos fatos, que não necessariamente são provas que levem à condenação. Muitas vezes podem ser provas que levam à absolvição, porque o delegado ele não tem por objetivo fazer prova do crime, ele tem que fazer prova dos fatos. Se eu tenho uma descrição de uma atividade, por exemplo, de tráfico, eu preciso cercar tudo aquilo e identificar se realmente aquele sujeito é um dos autores. E num caso complexo como esse, muitas vezes são necessárias diligências como as incursões de acompanhamento, de investigações de monitoramento pessoal, telefônico, monitoramento através de diversas tecnologias que a gente tem hoje para poder identificar essas condutas criminosas e mapear essa ação. No caso do Gordão aí, a gente está tratando praticamente de uma família criminosa, né? Ele é um herdeiro de um traficante conhecido, de um sujeito que se inspirava em grandes traficantes, tomou conta aí de uma parte de uma organização criminosa e que passou para o seu filho, fez a sucessão. O que nos incomoda profundamente é justamente ver essa análise. Enquanto tem tanta gente querendo passar para os filhos coisas boas,
Exatamente. Você tem um sujeito aí que se primou, focou a vida dele em transformar o filho dele, um menino que eu tenho certeza que nasceu bom, transformar esse menino num criminoso. Porque é isso que aconteceu. Ele passou, fez a herança em vida ainda, né? Sim. Passando para o filho todo o patrimônio criminoso que ele já trazia consigo, né? E esse complexo de atividades, de organizações, em função do volume, da grandiosidade do que isso envolvia, Léo, é que torna difícil, é que torna complexa essa investigação. É que muitas vezes faz com que essa investigação se prolongue no tempo, durante muitos meses, eventualmente até anos, Léo. Você não pode imaginar que um sujeito que tinha um controle de quase uma centena de imóveis Exatamente. poderia ser facilmente rastreado e identificado. Você não pode imaginar que um sujeito que não tem nenhum pudor em praticar um crime teria problemas em ter identidades falsas, telefones de terceiros. Então, é um conjunto de coisas que precisam ser cercadas e que levam essa investigação, muitas vezes, a se prolongar tanto tempo, né? Inclusive, Zakir, quando você traz para mim essa ideia, né, essa fala de outras identidades, enfim, o próprio Gabriel, quando foi parado pela polícia, mostra um documento falso, mas confirma que era procurado pela polícia. E aí, na verdade, acho que esse momento que a polícia chega até o Gabriel, o cerco já está fechado, né? A polícia sabe muito bem quem é ele, e, inclusive, há por trás disso tudo um grande trabalho de inteligência, certo, Zakir? Ah, sem dúvida, Léo, sem dúvida. Não foi uma ação por acaso, não foi uma abordagem cotidiana, rotineira, foi uma abordagem bem preparada, uma estrutura de investigação por trás bem grande. Então, você pode ter certeza que esse trabalho de inteligência que é feito por trás é que tem que ser valorizado. E esse trabalho, ele muitas vezes acaba não sendo visto, acaba não sendo compreendido. Muitas pessoas não conseguem entender por que isso demora tanto tempo e por que isso tem tanta dedicação. Para pegar um criminoso, eu não posso envolver uma dupla de policial. Muitas vezes eu tenho que envolver 4, 6, 8, 10 duplas para poder imaginar que esse cara tem que ser monitorado 24 horas por dia, Léo. Então são fatos muito complexos. E o efetivo da polícia não é um efetivo que sobre diante da realidade que a gente vê de prática de crime. Então a gente tem um volume muito grande de crime para um efetivo que não corresponde e jamais vai corresponder. Nós nunca vamos ter um efetivo que possa estar a contento. Então o que a gente precisa se socorrer hoje? De ferramentas de tecnologia. A tecnologia tem que estar presente cada vez mais no trabalho policial. Essa possibilidade de você ter acesso a bancos de dados por parte da polícia é essencial para uma boa investigação. Então, por exemplo, estamos falando de imóveis que eram registrados em nome de laranjas. Eu tenho que ter a possibilidade de fazer cruzamento desses dados. Eu tenho que ter a possibilidade de ter acesso fácil a essas informações que são registradas em cartório, etc. e tal. E hoje, com a Lei Geral de Proteção de Dados, eu não preciso me preocupar em dizer, olha, o policial não pode divulgar essa informação que ele vai ter acesso, porque isso já é previsto em lei. O que eu tenho que cuidar é para que o bom policial possa ter acesso a esse tipo de informação para poder fazer o trabalho dele correto e que o mau policial que eventualmente use de forma equivocada, errada, de forma desviada essas informações, esse seja punido. Então, eu acho que é essa abordagem que eu acho importante ser feita sobre o trabalho de inteligência, Léo. E aqui numa investigação como essa, e até numa operação como essa, Zakir, quais são os elementos fundamentais que a polícia usa para justamente fazer com que essa operação seja bem sucedida? Caso a caso. Tudo depende da situação concreta. Qual é o ponto que você pegou para rastrear? Eu sempre brinco que você investigar alguma coisa é você retornar à pureza de uma criança. Você já viu uma criança, quando ela está começando a descobrir a vida, quando ela pergunta alguma coisa para você, ela não fica satisfeita com a primeira resposta. Ela pergunta por quê, mas o quê, como assim, me explica melhor, o que é assim. Essa é a essência da investigação. É sempre você perguntar o quê, por quê, quando, onde, como, de que forma, com quem.
Então, essa a curiosidade, com base em fatos que se correlacionem e que possam fazer uma ligação, eu chamo o liame, para você identificar aquilo que é tão importante, que é o iter criminis, que é o caminho do crime, né? Esse caminho do crime que precisa ser construído. Então, qual é a primeira situação que foi pega ali? Olha, foi uma mensagem do pai para o filho. O pai estava preso, passou uma mensagem para o filho para ele tomar cuidado ou tomar conta, ou cuidar de uma carga, por exemplo, ou de levar o presente para alguém. Surge aí uma dúvida. Estou tratando de uma hipótese, tá, Léo? Para construir como deve ser feito o raciocínio dessa investigação. E aí isso vai desenrolando. Então eu tenho uma justificativa, eu tenho um elemento fático para isso. Então esse é o trabalho de inteligência, que vai construir todo esse entorno do crime para poder identificar o criminoso. E é muito importante a gente ressaltar que as investigações, mesmo após a prisão do Gabriel, filho do Gordão, elas continuam porque ainda tem que identificar outras pessoas, né, Zakir? Precisa identificar outras pessoas, precisa se identificar as contas por onde o dinheiro circulou, precisa se identificar os imóveis que foram adquiridos, objetos de crime, precisa se identificar essas clínicas que parece que eram mantidas por eles para, inclusive, atender integrantes do PCC. Precisa se identificar todo o entorno, tudo que orbita em volta do crime e que tenha origem no crime, ou que tenha relação com o crime. E eu te pergunto, Zakir, como uma organização criminosa, uma facção, ou mesmo um grupo pequeno de criminosos consegue instalar numa cidade, seja no interior, seja na capital, clínicas médicas e odontológicas clandestinas e mesmo assim atender pessoas do dia a dia, como nós, né? Então, é a história da fachada, né? O que me preocupa é a falha do Estado em fazer a fiscalização e o controle dessas unidades de saúde. Porque eu vou falar uma coisa para você, Léo, eu sou de uma família de empresários, a gente sempre teve negócio, meu pai sempre teve negócio, meus avós tiveram negócio. Para você montar um comércio formal é algo muito difícil, cara. É muito difícil. Você precisa de licença, você precisa de autorização, você precisa de visitas, você é fiscalizado pela Receita, pelo Fisco, pelo CETESB, por tudo que você pode imaginar. Agora, um estabelecimento desse de saúde não tinha fiscalização? Não, tinha não, é vários, né? Então, os vários, né? Os 20 e tantos. Agora, será que nenhum deles teve uma autorização ou todos não tiveram autorização? Um teve, o outro não teve? Porque assim, montar uma estrutura para atender pessoas, você precisa ter um mínimo, no mínimo, né? Tudo bem, nós estamos falando de uma cidade metropolitana como São Paulo, como o entorno aqui de São Paulo, a grande mancha urbana que você tem aqui, e que torna tudo muito mais impessoal. Mas mesmo assim, nós não estamos tratando de uma portinha que está vendendo verdura. Exatamente. E quando a gente coloca todos esses estabelecimentos, mais os imóveis, o valor de mercado disso? Aqui. Fortuna. E é isso que eu acho que acaba seduzindo aqueles que não têm formação moral. É o que acaba seduzindo aqueles que se entregam a um Deus que é o Deus do dinheiro. Aqueles valores puramente terrenos. Então, Léo, entra aí de novo aquela reflexão nossa, que eu sempre, que tenho oportunidade, eu acabo trazendo, né? Eu não acho que o ser humano seja um projeto que deu errado, eu acho que o ser humano é um projeto que deu certo porque é um projeto de Deus. Sim. Então, nunca passa pela minha cabeça achar que o homem não é bom. Ele nasce bom, ele tem o seu pecado original, mas ele nasce bom. O entorno é que é o grande problema dele. A forma com que esse sujeito é educado, com que ele cresce, os valores que são passados. A gente tem visto hoje em dia muita gente discutindo superficialidades e problemas de relacionamento que não vão à essência daquilo que deveria ser discutido hoje. Tratar todos por todes é muito pouco perto de tratar todos com muito respeito. O gênero não é mais importante do que o que vem dentro da pessoa para tratar a pessoa bem, com respeito. Isso é que é importante.
tratar bem uma pessoa é muito mais importante do que aplicar o pronome correto e no interior ser motivo de desprezo por parte de quem está usando aquele termo correto politicamente. Então, o valor que é passado para um filho, ele tem que ser um valor de uma vida, no meu caso, de uma vida cristã, que é como eu tenho conduzido a minha vida, né? E passo isso para os meus filhos. Esses valores são fundamentais. Um criminoso que não tem nada de bom, que não tem nada de positivo, cara, eu acho que ele não pode acrescentar em nada para um filho dele. Ele tem que se socorrer de alguém, porque esse sujeito não pode transformar o negócio dele, que é o crime, num negócio de família. E isso que me assusta, Léo. A que ponto nós chegamos? Transformar o crime num negócio de família. Não, eu acho que pior que isso, né, Zakir? A gente está falando de um criminoso que é o Gordão, que é o pai, que foi condenado em 2017 por tráfico internacional de drogas. Ele foi preso em 2022 em Poá. E mesmo assim, mesmo com a prisão do pai, o filho continua tocando o negócio. Ou seja, nem a prisão do pai serviu como, não uma lição, mas como um ensinamento, ou um alerta, um estalo para ele falar assim, olha, meu fim pode ser esse também, né? Ou o começo de uma vida encarcerada. E ele continua os negócios. Ele, menino de 28 anos. É a história dos valores, Léo. É a história dos valores. É isso que me entristece demais, ver uma sociedade que não busca, na sua essência, a correção do seu rumo. Zakir, quando a gente pega uma operação em que envolve aí a prisão de um criminoso, de uma facção criminosa, ou um maior criminoso, um grande criminoso, como nós conhecemos, né? Que são esses criminosos que são procurados pela polícia brasileira, pela Interpol, enfim. A operação, ela tem alguma diferença de uma outra operação que seja talvez um pouco menor? Tem alguma dificuldade que a polícia enfrenta quando vai atrás de um criminoso que participa de uma facção ou que é membro de uma facção? As cautelas são maiores, né? E não porque você despreza outras atividades e outras investigações. As cautelas são maiores porque a ingerência de fatores externos em função do grande poder econômico que as quadrilhas têm é muito grande. Então, assim, é muito mais fácil um grande grupo, uma organização criminosa, ter pessoas infiltradas, inclusive dentro de organizações policiais, um fato, né? É algo que é factível, né? É algo que é possível. Então, as cautelas, num caso desse, são muito maiores do que, por exemplo, numa investigação de um evento ali muito mais simples, muito menos organizado, sem estrutura, onde aquele criminoso não tem condições de ter acesso a informações privilegiadas. Então a cautela, ela deve ser maior justamente para que possa permitir o sucesso da operação. O que a gente teve nesse caso aí, que dá motivo até de orgulho, né? Com certeza. E aí a gente tem mais uma vez o trabalho conjunto da Polícia Civil, junto com a Polícia Militar, né? E normalmente esse trabalho em conjunto faz parte também da operação, porque só é aquilo que você disse, né? Talvez a Polícia Civil não tenha efetivo suficiente para uma operação de grande porte, assim podemos chamar, né? Léo, eu costumo dizer o seguinte, uma democracia forte, ela é feita com instituições fortes. Eu não posso ter uma instituição forte, eu não posso ter o Ministério Público sendo o paladino da moral e da justiça e dos bons costumes e ponto, né? Eu preciso ter um Ministério Público forte, um judiciário forte, uma polícia administrativa forte, uma polícia judiciária forte. E digo forte, não truculenta. Forte é respaldada, com estrutura, para poder que cada um faça o seu papel e que cada um possa manter aquele sistema de freios e contrapesos que equilibra a ação dentro da democracia. E é o que todos nós ansiamos. Instituições fortes fazem uma democracia forte. Uma única instituição forte faz uma ditadura. E aqui a gente tem exatamente esse sucesso que você traz pra gente, né, Zakir? Uma operação muito bem sucedida, sem disparo de arma de fogo, no qual você chega até o seu objetivo, a polícia chega até o seu alvo, que é justamente tirar esse criminoso da circulação da sociedade. A operação mais bem sucedida é exatamente essa, aquela que não precisa haver disparo, é aquela que não precisa haver nenhuma outra situação de confronto, é aquela que você consegue
identificar toda a prática criminosa, você consegue individualizar as condutas e que você consegue tirar da sociedade aquela maçã que tem contaminado todas as outras. Isso é uma operação de sucesso. Não que obrigatoriamente a gente tenha que todas as ações ter esse tipo de conduta. Porque existem situações que às vezes fogem àquilo que é previsto, né? Mas aí sim você tem que ter uma estrutura de respaldo e de atuação forte por parte da polícia. E nesse caso específico a gente atingiu o objetivo enquanto sociedade de justamente tirar de circulação, tirar do nosso meio um sujeito que tem contaminado a sociedade com um dinheiro ilícito e com a destruição de muitas famílias através da droga. Isaquir, você acha que com a prisão do pai e agora a prisão do filho, a polícia tem alguma facilidade para conseguir chegar em outros membros que participam desse mesmo cenário de cartel de drogas que esses dois participavam? Eu brinco, Léo, e digo o seguinte, você já montou aqueles quebra-cabeças de 1000 peças? Já? Então, assim, o começo dele é difícil pra caramba, mas depois que você vai caminhando, não é que fica fácil, fica menos difícil. Na verdade, o combate ao tráfico de drogas não é um quebra-cabeça de 1000 peças, é um quebra-cabeça de 1 bilhão de peças. Então, assim, dificilmente a gente vai chegar ao final, mas não é porque a gente não chega no final que a gente deve desistir de montar esse quebra-cabeça. Tem muita gente que fala, eu sou a favor da liberação porque vai acabar o tráfico. Léo, não vai acabar o tráfico. O tráfico vai existir sempre, porque o cigarro é liberado e o contrabando de cigarro, ele é intenso. Tem um monte de produto que é permitida a entrada no Brasil e que o contrabando dele também é extremamente intenso. Então, assim, não adianta você trazer o argumento de que, olha, perdemos a luta, então vamos liberar. É a mesma coisa que a gente virar e falar, olha, então vamos autorizar agora a matar as pessoas, porque os homicídios acontecem diariamente. Se a gente não consegue impedir um homicídio, não significa que a gente deva tornar lícito o homicídio. Mas essa luta, ela deve ser incessante. E eu acho que o grande valor do trabalho policial é que é um trabalho que muitas vezes não é reconhecido, é um trabalho realizado por poucos e é um trabalho de muitas vezes com pouco retorno, Léo. Isaquir, quando você me traz essas informações, me vem na cabeça que nós vamos sentar aqui para falar sobre operações de tráfico de drogas, homicídios, muitas e muitas vezes, porque esse é um cenário que dificilmente vai ser reduzido, né? É aquilo que você falou, a gente tira uma parcela desses criminosos. Quando eu digo a gente, estou dizendo em nome da polícia, né? Sociedade. Tira uma parcela desses criminosos. Sociedade, porque a polícia age em nome da sociedade. Nós legitimamos a existência da polícia. Exatamente. E aí quando você tira essa parcela de criminosos da sociedade, os crimes ainda continuam acontecendo, né? Mas, de fato, você traz aquela informação importante. Se tem 12 praticando crime e você tira 2, você diminuiu o contingente criminoso. E isso para a sociedade é muito bom. Eu vou fazer um parênteses aqui. Você não tem filho. Não tem. Mas você é filho. Sou filho. Quantas vezes tua mãe já te disse para escovar os dentes antes de dormir, até você criar o hábito de escovar os dentes antes de dormir? 1 milhão de vezes. Quantas vezes ela falava para você, filho, come de boca fechada? E mesmo assim, foram anos e anos e ela nunca desistiu, né? O trabalho tem que ser nesse intuito. Esse amor que você não espera o retorno. Eu tenho filhos. Até hoje eu corrijo os meus filhos. Não do mesmo jeito que eu corrigia quando eles eram pequenos. Eu tenho pai. Até hoje, meu pai me passa orientação. Mesmo eu estando mais velho, eu ainda tenho a grata oportunidade de receber orientações do meu pai. Então, assim, eu acho que é esse o ponto. A sociedade, ela precisa de alguns órgãos que vão exercer esses papéis correcionais da conduta social. Então, não estou, de modo algum, aqui querendo dizer que a polícia tem que agir como uma mãe e como um pai. Mas ela tem que fazer esse papel de correcionar, de corrigir aquelas condutas que não se adequam à sociedade. Com certeza. Isaquir, para a gente entender um pouco mais sobre situações territoriais,
A gente vê muito esses criminosos, principalmente esses que mexem com o tráfico internacional de drogas, ou mesmo o tráfico nacional de drogas, que eles têm centros de comando, vamos dizer assim, espalhados por diversos lugares. Você, como um delegado de polícia que atuou por anos na Polícia Civil, como que funciona para a polícia entender o porquê que aquele centro de comando, ou porquê que aquela operação de drogas estava em determinada região? Né? Porque a gente vê aqui que nós temos os consultórios clandestinos, os centros médicos clandestinos, nós temos mansões que ficam na grande São Paulo, no interior de São Paulo, principalmente em Arujá a gente tem essa informação, né? E a polícia também chegou à informação de que o Gabriel estava aqui em São Paulo há mais ou menos 30 dias porque já tinha formado ali esse centro de operações lá na Bolívia, um centro de operações criminoso, obviamente, ilícito, que é o centro de operações de drogas. Como que a polícia consegue esquematizar para entender essa cabeça territorial dos criminosos? Léo, o crime, ele nada mais é do que uma atividade empresarial. Ilícita, mas ela é empresarial. É isso que eles visam, lucro. Eles visam obter recurso. O criminoso ele não vai para o crime por outra razão. Infelizmente, se ele aplicasse toda a sua engenharia, toda a sua capacidade em uma atividade ilícita, eu tenho certeza que ele teria o mesmo sucesso financeiro, com uma diferença na perenidade do negócio e a não preocupação de poder ter cerceada a sua liberdade em razão de condenação, em razão de práticas ilícitas. O criminoso, ele começa como o empreendedorzinho lá que montou o seu negocinho, a sua quitandazinha. Essa quitanda começa a vender bem, ele amplia, ele cresce, ele monta um mercado, ele monta outra loja, terceira, quarta, quinta, um centro de distribuição das mercadorias, faz o controle em função dos fornecedores. E aí, a hora que ele vai ver, ele tem uma empresa gigantesca com diversas lojas, centros de distribuição, comercialização, etc. e tal. A mesma coisa acontece com o crime. É muito difícil a gente imaginar isso, mas esse sujeito acaba herdando do pai uma estrutura, tem os seus contatos, monta a distribuição, vai levar onde fornece a droga, é na Bolívia, na Colômbia, é no Paraguai, é não sei aonde, e aí ele vai distribuindo. Quem consome? Consome na Europa, consome na Ásia, consome em tal lugar, e aí ele vai montando a distribuição dele. E é da mesma forma que é feito o crescimento de uma empresa. Agora, o trabalho da polícia vai ficando cada vez mais difícil e mais complexo, porque quando você tem dinheiro, quando você tem recurso financeiro, você consegue ir maquiando essas ações. Você consegue construir estruturas para justamente impedir essa fácil rastreabilidade. E aí onde entra o trabalho de inteligência que a gente falou no começo da nossa entrevista, no nosso bate-papo aqui, que é tão importante justamente para desmascarar isso. Mas aí, Zakir, a polícia também tem que entender o motivo daquela base operacional estar instalada ali por conta de rota? Pode ser por conta de rota, pode ser por conta, eventualmente, do início de uma residência do fundador da organização criminosa, do fundador daquela atividade ilícita. Pode ser algo que nem funciona para o trabalho ilícito. Exato, exato. Existem variáveis e só o trabalho de inteligência pode identificar isso, né? Você tem muitas pessoas que acabam sendo arregimentadas, então o criminoso conhece sempre outro criminoso. Como uma boa pessoa sempre conhece outra boa pessoa. E aí vem se construindo aqueles laços, né? Em razão de proximidade, em razão de amizade, seja lá do que for. Zakir, te agradeço mais uma vez pela sua sabedoria aqui no nosso quadro Caso de Polícia. É muito bom a gente conversar com alguém que esteve à frente das investigações, coisa que eu sempre digo quando eu entrevisto algum delegado de polícia que está atuando ou algum delegado de polícia aposentado, que é o seu caso, mas é importante a gente entender como funcionam essas operações, até porque as pessoas ficam pensando assim, saiu a Operação O Herdeiro, saiu a Operação Bate-Lata, saiu a Operação... Né? Porque a polícia cria esses nomes. E aí é legal a gente também aprofundar um pouquinho, sair da superfície, para mostrar o trabalho policial que não é fácil.
né? Não é fácil. A polícia, para ela chegar num rapaz como esse, demora 3, 4 anos. Estou certo, Zakir? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Porque, É um trabalho difícil. Porque muitas vezes esse criminoso, ele não fica aqui em São Paulo, né, atuando e mandando os comparsas fazer as coisas. Ele faz também. Então ele vai, ele volta, ele estrutura, ele cria bases, ele viaja, ele cria bases em outros países. A gente está falando de um tráfico internacional de drogas que chega na Europa, que chega na Espanha, que chega na França, né? Que chega nesses grandes países que parece para a gente, para quem não tem muito acesso, e quando eu digo muito acesso, não é quer dizer que não tem acesso à informação, mas que não busca muito esse tipo de informação, é diferente, né? Que a gente fala assim, isso não existe. Sim, existe. Você imagina para uma polícia brasileira conseguir chegar nessa pessoa. E essa pessoa, esse procurado, muitas vezes pode estar em outro país, o que dificulta mais ainda, porque vai precisar da polícia estrangeira auxiliar a nossa polícia, não é isso? Sem dúvida, trabalho em conjunto deles. O prazer é sempre meu, Léo, estar aqui. Obrigado pelo convite. Você é sempre muito generoso aí com suas palavras. Mas são os anos de vida que acabam ajudando a gente a enxergar algumas coisas que, eventualmente, outras pessoas, pelo simples fato de não se debruçarem sobre o assunto, acabam não enxergando. Mas que tenho certeza que se dedicassem e se esforçassem para estudar o assunto, entenderiam perfeitamente. Com certeza. Então, é sempre um prazer estar aqui para discutir esse tipo de assunto. Zakir, muito obrigado pela sua participação. Eu não preciso nem falar que o nosso canal aqui está de portas abertas para te receber quando for. Eu tenho certeza que daqui a um tempinho a gente vai sentar para conversar de novo em mais um caso de polícia. Muito obrigado. Obrigado você. Gente, hoje eu conversei com o Dr. Alexandre Zakir, trazendo mais detalhes aí da Operação O Herdeiro, que foi uma operação de muito sucesso, que prendeu o Gabriel Donadon, de 28 anos, filho do Anderson Lacerda, conhecido como Gordão. Nós estamos falando aí de 2 grandes criminosos. O Anderson, ele foi condenado por tráfico internacional de drogas em 2017 e preso em 2022 em um restaurante em Poá, na Grande São Paulo. Já o Gabriel Donadon, ele estava sendo procurado pela polícia desde 2020 por porte de arma, homicídio e também tráfico de drogas e foi preso agora no final de outubro de 2023 na rodovia Ayrton Senna. De acordo com a polícia, ele estava a caminho de Mogi das Cruzes. Então a polícia foi lá, fez o cerco e prendeu o Gabriel. E infelizmente, né, concluindo tudo isso que eu conversei com o Zakir, a gente tem um pai e um filho presos por estarem juntos aí no mundo criminoso. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Nossas redes sociais estão à disposição, assim como o nosso e-mail op@medialand.com.br. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar mensagem para a gente, mandem mensagem para o Zakir, tá bom? Muito obrigado a todos, eu fico por aqui e vejo vocês na próxima semana com mais um quadro Casos de Polícia. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.